no coração do cerrado. Cada passo era um desafio. A água verde escondia segredos nas pedras. A cada curva, uma nova surpresa. Corredeiras, abismos, paredões. O silêncio da noite, quebrado apenas pela chama do acampamento. Mas o cerrado cobra caro. Ossos no caminho lembravam que aqui a vida e a morte dividem o mesmo espaço. Entre pedras e escolhas seguimos. E quando parecia que já tínhamos visto tudo, a natureza mostrou algo que não esqueceremos jamais. E o que você vai ver agora é só o começo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui estou muito bem e eu espero que você aí também esteja bem. Hoje é um dia especial demais, você já pode notar o cenário fantástico que está atrás de mim. Hoje nós vamos fazer um documentário para vocês e não é qualquer documentário. Nós estamos em cima, no miolo do coração de Minas Gerais, e nós estamos aqui na Serra da Canastra. O nosso percurso hoje vai ser cheio de aventura, obstáculos e muita, mas muita fauna e flora local. Se a gente der sorte, nós vamos nos deparar com alguns animais. E hoje você vai ver aqui a fúria da natureza e ao mesmo tempo como é fantástico. Eu tô com participação especial. Ele já apareceu aqui no canal em outras ocasiões, só que hoje ele vai participar pela primeira vez aqui no Construindo Sonho Chicão de um acampamento que nós vamos fazer, porque nós vamos hoje e vamos voltar só amanhã. E se tudo correr bem e for muito bom, a gente amplia e fica mais dias. Essa área desértica, ela tem muito a nos oferecer e eu tô aqui com o Daniel. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Bora para esse desafio aí nesse canal com a gente, hein? E pessoal, cada passo aqui que nós vamos documentar para você hoje é algo extremamente inédito. Ninguém fez e você vai ver aqui no Construindo um Sonho Chicão em primeira mão. E a ótica que a gente passa aqui é sempre uma ótica sincera, uma ótica que nós mostramos realmente a sensação que é de estar vivendo uma situação num lugar assim como esse. Então nós trouxemos alguns itens básicos aqui para um acampamento, para sobrevivência, no caso que a gente vai estar em um lugar inóspito, sem infraestrutura nenhuma, só nós e a natureza. Então nós temos algumas coisas básicas aqui, depois eu vou mostrar para vocês o que é. Não estamos com tudo que é essencial por conta do peso. Ele está com uma mala e eu estou com outra mala, então é o que a gente suporta carregar, porque a caminhada vai ser mais de 30 quilômetros. Então acompanhe aí como é lindo esse lugar e essas imagens que nós vamos mostrar agora. A nossa jornada começa assim, passos firmes, mochila nas costas e a Serra da Canastra diante de nós. Era o primeiro acampamento aqui no canal, e ao meu lado, meu irmão Daniel, parceiro nessa expedição. Longe de tudo que a gente está acostumado a viver no meio da bagunça da cidade. E eu acho que desafiador é o principal. Eu falei isso muito e vou continuar batendo nessa tecla. Para mim, foi o principal. E quando você tá lá longe, cara, no meio do nada, e você olha para um lado
e só vê mato, no outro lado você só vê mato até onde a vista perde. Você fala, caramba, se eu desistir agora, o que eu faço? O Cerrado é assim, duro, seco, mas surpreendente. Onde parece não haver vida, sempre surge algo inesperado. O chão duro do Cerrado não perdoa passos apressados. Cada subida exige atenção e cada pedra pode ser um obstáculo. Mas seguimos, um passo de cada vez. Enquanto caminhamos, a Serra da Canastra se abre à nossa frente. Um território vasto, silencioso, que parece guardar segredos em cada curva da trilha. Nesse ponto do percurso, a gente está andando a 2 km. Mas não se engane, 2 km nesse terreno é muito mais pesado do que você pode imaginar. Aqui não é um parque, um campo de trilha, um passeio assim tão simples. O cenário aqui é diferente. Ele é seco, arenoso, ele é bem denso e o terreno em si, onde a gente está pisando aqui, ele é bem pedregoso. Tem que tomar bastante cuidado. Alguns pontos são escorregadios, tem bastante pedras. Aí, num cenário desse tipo aqui, nesse porte, a gente precisa observar com cautela. Répteis gostam de tomar sol em cima de pedras. E nós estamos aqui justamente em um lugar onde há muitos anos atrás foi pedreira. Existem muitas pedras soltas. E a sensação que dá, quanto mais a gente vai andando, mais longe de uma civilização a gente vai ficando. Eu vou te mostrar agora e você vai entender o que eu estou falando. A gente chegou num ponto aqui onde tudo que você enxerga no horizonte, o mais longe que o olho pode observar, são terras sem a menor civilização. Eu vou deixar aí você observando esse cenário por alguns instantes e observa o barulho do lugar, ventos, grilos e natureza. Esse aqui é o cenário do Cerrado brasileiro em sua essência, em sua força. A gente já estava preparado psicologicamente, sabendo que a caminhada ia ser longa, e agora está perto do meio-dia e o sol está muito forte, muito intenso. A gente está usando protetor solar no rosto e roupas compridas, finas, porém compridas, para proteger do sol. Isso é muito importante. A gente está com um cantil de água que fornece 5 litros de água, que vai ser o suficiente para até chegar ao nosso primeiro ponto, que tem água potável, mas a gente vai passar em outros pontos com alguma mina de água.
mas por ser água parada, então não é sugerido beber esse tipo de água, a não ser que você não tenha outra opção. Então segue o caminho, que ainda tem muito para falar e ainda tem muito para mostrar. O sol começa a pesar e o vento percorre as colinas. É um lembrete de que estamos no meio de uma expedição de verdade e que o que nos espera pode ser tão belo quanto desafiador. Nesse momento do percurso, pelo menos para mim, o que está mais pesando é o calor intenso. Nós estamos aqui na faixa entre meio-dia e 1h, e é o momento do dia em que o sol está bem no topo da nossa cabeça e irradiando a sua maior intensidade de calor. A quantidade de água que a gente tem é boa, é o suficiente para a gente chegar até o nosso primeiro ponto de abastecimento, que você vai gostar de observar, mas mesmo assim o gasto dessa água vai ser maior por conta do calor intenso que a gente está passando agora. Decidimos desviar um pouco do caminho e a gente acabou saindo da rota que a gente ia. Nós vamos pegar lá na volta. Esse é um caminho diferente, um caminho que vai levar pro nosso destino final, e aí a gente vai vir seguindo depois em direção aos pontos que a gente ia passar primeiro. Isso é uma dedução que a gente tem se baseando na distância que a gente percorreu e aonde o sol está agora. Ainda não havia sinais de água, mas o caminho indica que algo nos espera. Cada passo nos aproxima do desconhecido e cada curva revela uma surpresa. Subir essa colina exige atenção a cada passo. O chão é áspero, as pedras instáveis e o vento empurra contra a nossa determinação. Entre os arbustos secos surge uma planta que chama atenção: a canela de ema. Suas folhas, rígidas e flores pequenas, resistem ao sol forte e à aridez do cerrado, lembrando que mesmo nos lugares mais difíceis, a vida encontra um jeito de se manter. Olhar para ela enquanto seguimos em frente é perceber a lógica do cerrado: resistência, adaptação e persistência. Cada passo nos aproxima do objetivo, mas também nos mostra que essa natureza, ao mesmo tempo severa e surpreendente, dita o ritmo da nossa jornada. E é nesse topo, entre pedras e arbustos, que conseguimos finalmente ver o caminho à frente, a trilha que nos levará ao próximo desafio da expedição.
Pessoal, hoje o sol nesse horário tá forte. Daniel parou um pouco para descansar e eu segui em torno de uns 10 minutos de diferença. Aí então eu tentei avistar uma árvore para poder se abrigar enquanto eu esperava ele, mas não tive sucesso. Mas agora ele já está chegando. Mas pela nossa passada você já pode perceber, essa expedição ainda está longe de terminar. Mas agora no meio dos pedregulhos, no meio de um monte de mato, saindo da terra, onde você tem que ficar olhando com muita atenção onde você está pisando, acho que ali foi mais pesado. A perna parecia que tinha o dobro do peso, você tinha que levantar um pouco mais para andar, não era só jogar a perna para frente, cara. Era realmente fazer esforço para andar. Pessoal, finalmente, depois de uma caminhada muito grande, nós chegamos no nosso primeiro ponto e acesso à água. E não é qualquer água. Olha só que fantástico esse cenário. Esse é o cenário onde a gente vai se abastecer de água e se banhar. Muito cansaço, mas por enquanto valeu a pena. Agora está entardecendo e a gente precisa achar um local para montar o acampamento. Mas temos comida, temos água e agora nós estamos aqui muito satisfeitos. Após horas de caminhada, finalmente chegamos à Pedra Branca. O cansaço se mistura com a surpresa. Diante de nós, uma piscina natural, cristalina, cortada pela rocha branca que dá o nome ao lugar. Aqui, cada passo da trilha valeu a pena. A água fria nos convida a mergulhar. É mais do que refresco, é um momento de reconexão com a natureza, de sentir cada respiração, cada músculo se recuperar do esforço da subida. Aqui, entre a água e a pedra, o silêncio e a vastidão do cerrado nos lembra por que vale cada passo dessa expedição. Olha só que maravilha, pessoal. Vamos adentrar um pouquinho mais, porque o Daniel tá lá nos esperando. Olha isso, pessoal. Olha o tamanho desse poço, meu amigo do céu. Que coisa mais linda. Pessoal, fica aí essas imagens finalizando
o dia de hoje na trilha. Mas a gente ainda vai montar a barraca, montar o acampamento e você vai acompanhar tudo isso. Mas amanhã a nossa primeira exploração vai ser aqui, na Pedra Branca. E aí nós vamos mostrar cada cantinho desse lugar aqui para você. E logo cedo vai ser esse trajeto, vai ser essa trilha. Pessoal, quando chega esse horário, os insetos, eles já estão muito ativos. Olha só o tamanho desse paredão, pessoal. Como isso é bonito. Então vamos aqui tentar se retirar agora desse lugar e achar um lugar mais próximo daqui possível para que a gente possa montar o acampamento. Mas eu devo admitir para você, não dá vontade de sair daqui. Olha que árvorezinha linda. Lilás. O entardecer já se aproximava. O relógio marcava pouco mais de 5 horas da tarde e a urgência começava a bater. Precisávamos encontrar um local para passar a noite. A água estava logo ali, mas não podíamos ficar tão próximos. Afinal, o risco de animais se aproximarem sempre existe. Também não podíamos nos afastar demais, porque depender da água durante a expedição era fundamental. Foi então que encontramos o ponto ideal, um pouco acima do nível da água, seguro e com equilíbrio perfeito entre proximidade e distância. Era a hora de montar a barraca. Mas nem tudo foi simples. No meio do processo, uma das varetas acabou quebrando. Um imprevisto que poderia comprometer toda a noite. Por sorte, tínhamos uma emenda guardada e com um pouco de paciência conseguimos resolver o problema. A barraca estava de pé, o primeiro abrigo da nossa expedição estava pronto. E assim, com o céu se tingindo de laranja e a noite chegando, encerrávamos o primeiro dia dessa jornada. Agora já tá tarde, tá ventando bastante. E esse pontinho que você tá vendo aí lá longe é a lua. Esse é um acampamento selvagem. Escolhemos um lugar aqui onde não passa nada nem ninguém. Apenas podemos encontrar algum bichinho aí, nada mais. Pessoal, olha só o amanhecer aqui. Que maravilha, o sol
ele tá querendo já aparecer a partir dali. Tem uma estrelinha solitária. E a gente já vai descer pra Cachoeira Pedra Branca. O Daniel ainda tá ali, ó, na barraca. Ele não vai fazer esse percurso comigo, mas eu só não levantei mais cedo porque o frio nos impediu. Agora são 6 horas da manhã em ponto. Deixa eu ver se eu tô correto. Não são 6 horas da manhã em ponto ainda. Agora são 5h58. E eu já tô querendo ver água. Agora são 5h58 e eu já tô querendo ver água. A noite, ela foi bem fria. Bem fria, pessoal. Eu não sou friorento. Ainda bem. A gente andou ontem um percurso que nos levou 7 horas de caminhada. E essas 7 horas de caminhada percorreu 11 quilômetros. E pessoal, apenas 7 horas de caminhada. Percorrer 11 quilômetros. Parece pouco, né? Mas esse terreno, ele é muito acidentado. Muito mesmo, você não tem ideia. Primeiro, eu vou querer dar uma olhada lá pra cima. Querer saber um pouco sobre o que tem lá. Depois, nós vamos vir pra cá. Olha só que cenário lindo, diferente, né, pessoal? Pedra Branca. Mas enquanto isso, eu tô observando aqui esse fiozinho de água passando por entre as pedras brancas. Tá muito cedo aqui, muito frio. O sol ainda não saiu. Mas olha que imagem, pessoal. Fantástico. Isso realmente é lindo demais. Agora são 5h58 da manhã. Enquanto a maioria das pessoas ainda dorme, aqui o dia já começa de forma especial. O silêncio é quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e a cada passo a expectativa aumenta. De repente, diante dos nossos olhos surge a Pedra Branca iluminada pelos primeiros raios do sol. O astro, ainda escondido atrás das montanhas, vai pouco a pouco revelando sua presença. E nesse instante, tudo muda. A luz dourada reflete sobre a água, criando um brilho que parece mágico, como se a natureza quisesse mostrar que acordar cedo vale a pena. Não é apenas um nascer do sol, é um espetáculo de vida, de renovação. Estar aqui, nesse momento, é sentir que cada amanhecer traz consigo a chance de recomeçar. O ar fresco, a brisa suave e o cenário diante de nós lembra que há lugares e instantes que realmente não têm preço.
E é com esse presente da natureza que seguimos a nossa expedição, carregando a energia desse amanhecer inesquecível. Pessoal, olha essa formação rochosa. Veja se não é algo de outro mundo. E aí a gente está aqui no meio dessa e dessa rocha. E no meio, muita água. Uma água clarinha. Esse foi o nosso primeiro ponto de parada. E agora é bem cedo. E antes de seguir percurso, eu quero dar uma bela olhada nesse lugar para que eu possa me despedir desse ponto com vocês. Em plena 6 horas da manhã, num frio assim tão forte que tá aqui, dá uma satisfação muito grande de trazer esse ponto para vocês, pessoal. Realmente, isso aqui é muito bonito. Agora aqui, eu não quero molhar os pés, então eu vou pôr o pé aqui, vou segurar em uma dessas ranhuras e botar o outro pé lá. Deu certo. Mas que coisa mais interessante, pessoal. Parece que quanto mais para dentro a gente vai, mais o cenário vai nos surpreendendo. O cerrado brasileiro realmente é encantador. Como essas pequenos ramos aqui de vegetação, eles podem nascer e sobreviver no meio de uma rocha tão sólida assim como essas que a gente pode ver aqui na Pedra Branca. Conforme a gente vai descendo um pouco mais, a gente vai percebendo que enquanto amanhece, a gente pode observar as maravilhas da natureza. E olha só esse poço, pessoal. Eu não vou usar pular aqui nesse poço por conta do frio. Mas isso aqui é bonito demais. E eu ainda vou querer ir mais lá pra frente. Eu ainda vou querer ver mais do que esse lugar tem a oferecer. Pessoal, que coisa mais linda, hein? Esse aqui
É um lugar que pode ser muito perigoso em uma época de chuva. Justamente por ser um caminho fechado e não ter para onde sair, a tromba d'água ou cabeça d'água pode facilmente nos carregar. E eu vejo aqui algumas jacuzzi natural. Olha isso, gente. Imagina, se tivesse um sol de rachar o caneco aqui agora, eu ia aproveitar esse lugar com certeza. Mas nós vamos no Paraíso Achado e quem sabe, no percurso de volta, não anima de a gente vir aqui e dar um mergulho. Mas agora parece que eu estou chegando num ponto que é fim da linha. E nós vamos chegar lá para observar. Como isso é bonito, pessoal. Como isso é lindo, pessoal. Como isso é fantástico. Eu vou descer lá. Esse aqui é o caminho que eu vou querer fazer. Olha, pessoal, que coisa mais linda. Você não pode acreditar a sensação que é estar aqui 6 horas da manhã. Olha o tamanho desse paredão de rocha sólida, branca. Aqui é a Pedra Branca, pessoal. Olha só que corredeira linda. Que lugar fantástico. Pessoal, eu tenho que admitir, essa não é uma trilha para qualquer um. Realmente essa trilha forçou um pouco, mas a recompensa que nós tivemos foi isso que você pode observar com a gente agora. Uma conexão com a natureza profunda, aqui, no coração onde nasce a água. A gente pode observar, sentir, presenciar esse espetáculo sem igual. E quanto mais para dentro, mais bonito vai ficar, pessoal. Mas esse será o nosso ponto final desse lugar onde a gente está agora. Mas eu não consigo parar de contemplar essa maravilha. Para você ter ideia, isso que você está enxergando agora tem em torno de 3 a 4 metros de fundura. E você consegue ver o fundo como se fosse uma água que você coloca num copo para beber. E nós estamos aqui na Pedra Branca. É impressionante como a natureza constrói seus próprios mistérios. Aqui, entre esses paredões que parecem se fechar sobre nós, a vida insiste em brotar. Plantas surgem das frestas da rocha, mesmo sem terra para se firmar. Como é possível isso? E por que essas pedras assumem esse tom tão claro, refletindo a luz e realçando ainda mais a cor cristalina da água? Tudo aqui parece ter uma lógica própria, um equilíbrio
que a gente não consegue explicar por completo. A água que nunca para de escorrer e os sons que ecoam entre as paredes de pedra. A sensação de estar em um lugar assim, intocado pelo tempo, é lindo demais. É nesses momentos que percebemos que, por mais que a ciência busque respostas, a experiência de estar aqui desperta algo maior, um mistério que só pode ser sentido. E é apenas o começo, porque ainda há muito mais a ser revelado nesse lugar extraordinário. E aí, pessoal? É bonito, né? Aqui, no Construindo um Sonho Chicão, nós vamos ir para vários lugares assim como esse. E agora, eu vou lá chamar o Daniel e ver se ele vai poder seguir caminhada. E logo você vai saber. Mas eu vou subir um pouco mais aqui, porque eu quero ter uma vista panorâmica de mais alto. E olha isso, pessoal. Vê se tem nome, frase para descrever isso aqui. Cada ângulo que a gente pega é único. Olha o pé do paredão onde vai lá. Olha a altura monstruosa disso. Olha onde tem um monte de cactos nascendo. E ali, a água escorrendo. E nós aqui, só podendo dizer que a gente nunca teve uma sensação tão agradável assim como essa. Pedra Branca. Estamos aqui na Pedra Branca apreciando essa paisagem exuberante. Com essa aguinha correndo aqui, foi como a gente dormiu essa noite. Esse barulhinho de água, barulhinho de vento e também o barulho do lobo. O lobo estava chorando essa noite. E aqui tá amanhecendo e a gente tá na Pedra Branca.
pedreira de Capitólio. Na verdade aqui já é São João Batista do Glória, não é isso? Mas olha isso. Que água bonita. Depois de viver momentos inesquecíveis nesse cenário encantador, chegou a hora de desmontar a barraca e seguir adiante. Cada detalhe desse amanhecer fica guardado como uma lembrança especial, mas a expedição não para por aqui. O caminho nos chama e a cada passo surge a promessa de novas descobertas, novas paisagens e histórias que ainda vamos viver juntos nessa jornada. E aqui estamos nós, dando continuidade na nossa caminhada. Começamos já. Agora, que horas são, Daniel? 7h36. 7h36. Já mostrei para vocês aí como é bonito a Pedra Branca. E o nosso próximo destino é a Cachoeira do Abismo. E olha só, vamos se despedir dessa maravilha. E vamos seguir o nosso trajeto. Chegamos aqui, pessoal, em mais um ponto bonito, mais um ponto lindo aqui da região. Nós estamos aqui na Cachoeira do Abismo. Olha só a altura desses penhascos. Realmente é um abismo. E aqui, nós já estamos na beiradinha dele. Se vacilar e cair aqui, já era. Só para lá embaixo. A vista é extraordinária. Mas agora, a gente vai continuar o nosso percurso para chegar até o Paraíso Achado. Então, acompanha aí e você vai ter uma surpresa muito grande ao ver o Paraíso Achado, porque realmente é um paraíso. Mas a trilha de ontem, ela já foi bem puxada. A gente saiu da rota e acabou andando pelo menos 2 km a mais, só que 2 km num terreno muito acidentado. Isso aí fez com que a gente cansasse excessivamente. Mas isso daí não tira o ânimo da gente e a majestade do lugar. Então se liga aí. E finalmente, pessoal, depois de tanta caminhada, o troféu, ele sempre vem a cada parada, não é? Olha só, observa. Que cenário tranquilo, que cenário calmo. Olha a cor dessa água. Veja se isso não representa as coisas mais bonitas da natureza. Aqui nós estamos no Paraíso Achado. E agora nós vamos explorar cada cantinho
dessa maravilha. Então, segue aí com a gente e acompanha que beleza que é. E aqui começa assim. O Daniel já está se alojando. E olha só, pessoal, que maravilha, né? Que bonito isso, hein, pessoal? É lindo demais. Pessoal, olha só como é lindo isso. Vamos explorar, vamos descer, vamos olhar, vamos entrar na água. E aí, pessoal, é bonito demais, né? Olha só que maravilha. Pessoal, dá uma olhada. Que maravilha de lugar. Eu tô aqui num ponto que chama Pedra do Rei Leão. Aqui, no Paraíso Achado. Olha por quê. Olha só atrás de mim, que maravilha. Consegue observar como é lindo esse cenário? Olha a cor dessa água, pessoal. Daqui um pouquinho nós vamos estar lá embaixo. E aí? Vamos descer? Vamos se jogar? Vamos curtir? E vamos fazer isso agora, pessoal. Já coloquei uma bermuda porque eu já tô com vontade de mergulhar, meus amigos. Tá cedo e você sabe, né, que a gente aqui gosta muito de água. E num cenário desse aqui que você vai observar agora, não tem como, né, pessoal? É água para todo lado. Então, vamos chegar e vamos se jogar. Olha só que maravilha, pessoal. Como isso é bonito. Antes de ir para lá, pessoal, vamos olhar esse lado de cá. E vasculhar.
cada cantinho desse lugar do jeito que a gente gosta. Não queremos deixar passar nenhum detalhe. A água ela vem de vários lados diferentes. Você reparou isso? E olha que água bonita, hein? E essa manhã ela tá favorável. Para banho e para fazer umas imagens bonitas para vocês. Olha só que maravilha, pessoal. É bonito demais. É bonito demais. Sem perder tempo, eu vou me jogar nessa água, pessoal. Existem lugares que não se explicam, apenas se sentem. O Cerrado brasileiro guarda segredos que poucos tiveram a oportunidade de conhecer. E este é um deles. Um refúgio onde a natureza se mostra em sua forma mais pura, intocada, como se fosse um presente reservado apenas para os que se dispõem a caminhar até aqui. Águas assim, tão cristalinas, não são apenas um espetáculo para os olhos. Elas revelam o equilíbrio perfeito do ecossistema, o que garante a pureza do fluxo. Cada queda d'água, cada poço, é resultado de milhares de anos de trabalho silencioso da natureza, esculpindo pedra por pedra, gota por gota. Quantos lugares como esse ainda existirão, escondidos no coração do Brasil, esperando para serem descobertos? Será que um dia teremos a consciência de preservar esses paraísos antes que se percam para sempre? É impossível não se perguntar como a natureza consegue esculpir algo tão perfeito. Cada detalhe parece planejado, mas tudo foi moldado apenas pelo tempo, pela água e pelo vento. E aí, pessoal? É bonito ou não é? Deixa aí nos comentários o que você achou do paraíso achado. Realmente é um lugar bem diferenciado, né? Aí nós vamos se despedindo dessa cachoeirinha e desse poço natural e vamos seguir o nosso trajeto, porque ainda tem muito para ver e ainda tem muito para mostrar, meus amigos. Então segue aí. E agora a gente vai se despedindo de mais um ponto aqui na região. Bonito demais. Fala aí no comentário, é bonito ou não é? E essa manhã ainda promete. Agora a gente vai seguir o trajeto voltando, mas não subestime, ainda não acabou. Tem muito mais
para mostrar para vocês. Então, vamos pegar os nossos equipamentos e seguir o nosso rumo. Pessoal, na hora da volta, o cansaço bate, o sol já está forte e a gente sabe que a gente tem mais ou menos 7 horas de caminhada ainda pela frente. Nós temos 2 pontos para reabastecimento de água e para sentar um pouco para comer. Um deles é a Pedra Branca e o outro é um ponto onde vocês ainda não conheceram, mas daqui a pouco a gente vai chegar. Então, observe esse trajeto. E vamos aqui, a partir desse mirante, se despedir do Paraíso Achado. O caminho de volta sempre parece mais longo. As pernas pesam, o corpo cobra o preço de cada passo e a mente, em silêncio, começa a digerir tudo aquilo que os olhos já guardaram. Olho para frente, lá no horizonte. Parece não trazer promessa alguma. Apenas um vazio, um deserto de trilha que me dá até um certo desânimo. Então escolho olhar para baixo, apenas para os meus pés, porque quando percebo que um passou à frente do outro, sei que avancei, sei que estou mais perto do destino. É nesse ritmo, passo a passo, que sigo, entre o cansaço que domina e a reflexão que me acompanha. Agora, nesse percurso para a volta, o cansaço ele já começa a bater, a exaustão ela começa a chegar e a gente ainda tem muito caminho pela frente. Mas a gente chegou aqui num ponto, no mínimo, curioso. Sabemos que lá em cima é a pedreira onde fica a Lagoa Azul. E existem algumas casinhas aqui. Essas casinhas elas remontam à época da mineração aqui na região. E a gente imagina, pelo percurso que a gente andou, a logística que eles tinham que encarar para poder desenvolver nesse sentido. Tudo aqui é muito longe disso com a tecnologia que nós temos hoje. Imagina você com a tecnologia de 70 a 90 anos atrás. Eram homens bravos, homens valentes, que vinham aqui para tirar o sustento de sua família e encarava todos os dias esse trajeto que nós estamos passando e mostrando para vocês aqui agora. E nós viemos ontem por aquela trilha lá em cima. Nós desviamos o caminho e acabamos tendo que dar a volta em tudo aquilo para sair lá na Pedra Branca. E agora nós estamos voltando pela trilha que nós deveríamos ter vindo. Mas isso faz parte do trajeto. Trilha é trilha. E agora a gente já está voltando. E acompanha como esse caminho é lindo. A gente está aqui, pessoal, em mais um ponto onde a seca mostra a fúria que vem com força todos os anos. Aqui
Eu vou virar a câmera agora. É um ponto onde constantemente passa água o tempo inteiro. E a gente percebe que a cada ano que se passa, ela vem secando cada vez mais. Será que um dia isso vai ser seco e a água toda vai para um outro lugar? Alguns dizem que aqui já foi o oceano, por conta das formações rochosas que se assemelham bastante às partes que nós podemos observar hoje com a tecnologia de submarino. Talvez um dia, onde é o mar hoje, possa ter sido lugar, assim como hoje, esse que a gente está fazendo uma trilha. Não sabemos, mas podemos refletir sobre isso. Olha só que paisagem linda. Pessoal, se você achou que era o fim do passeio, eu te garanto que ainda não. Que legal, tá passando um monomotor sobrevoando por cima da gente. Mas não é isso. É isso. Chegamos em mais um ponto desses que a gente enche de alegria, já que a gente vai poder parar e se reabastecer. Então, curte com a gente essas paisagens, que agora a gente vai parar um pouquinho para poder descansar. Depois de enfrentar a trilha árida, o sol escaldante e as marcas da seca que castigam até os animais da região, chegamos a um ponto que muda completamente o cenário. Diante de nós, um presente raro, águas cristalinas que se espalham em tons de verde e azul, brincando com a luz do sol e contrastando com o branco e o cinza das pedras ao redor. É como se a própria serra, depois de tanta aspereza, abrisse um espaço para nos revigorar. E aí, pessoal, olha só esse poço que eu encontrei. Que maravilha que é! Água limpa, água pura. E é aqui que nós vamos agora dar um belo de um mergulho. Então, sem perder nenhum pouquinho de tempo, vamos embora, simplesmente mergulhar. Aqui, o cansaço se dissolve na correnteza. O calor dá lugar ao frescor e cada detalhe revela a beleza escondida em meio ao deserto. Um último respiro antes de retomarmos a trilha de volta para casa. Um troféu da natureza que ficará marcado nessa expedição. E agora vamos se despedir de mais esse ponto aonde a gente pôde se banhar, apreciar. E agora vamos pegar a trilha voltando. E já começa a íngreme desse jeito aqui, ó. A gente tem que chegar no topo e para lá. Mas ainda tem muito para te mostrar. Inclusive, olha só que bacana. Que arbusto mais peculiar.
A cada passo que damos nessa volta, parece carregar não apenas o peso do corpo cansado, mas também tudo o que vivemos até aqui. O silêncio ao redor é quase absoluto, quebrado apenas pelo som dos nossos pés batendo no chão seco e pela batida do nosso forte coração que insiste em nos lembrar: seguimos vivos, seguimos firmes. O horizonte à nossa frente parece infinito. É como se o deserto não tivesse fim e, em certos momentos, ao levantar os olhos, a imensidão só reforça a sensação de distância. É então que a mente tenta nos enganar, semeando o desânimo. Por isso, decido olhar para baixo, para os meus próprios pés, porque quando percebo que um ultrapassou o outro, sei que avancei mais um passo, e cada passo, por menor que pareça, me aproxima do destino final. O cansaço é real, as pernas pesam, mas é justamente nesse esforço que a mente encontra espaço para refletir. Recordo cada imagem que ficou para trás, o que vivemos, o que sentimos, as paisagens que nos marcaram, os detalhes que talvez só quem caminha assim, com calma, consegue notar. É curioso, porque no meio desse vazio, o coração se enche de lembranças e é como se, a cada passo, carregássemos não apenas o peso do corpo, mas também o valor da experiência vivida. A caminhada segue. Não é o fim, porque sempre existe mais um passo para dar. Sempre há mais uma estrada à frente. Assim como na vida, o retorno nunca é simplesmente volta para trás. É trazer de dentro de si o que foi aprendido, o que foi visto, o que foi sentido. E é por isso que essa travessia não é só uma volta. Ela é também o começo de novas reflexões, de novas buscas, de novos destinos. E é com essa certeza, em meio ao silêncio e ao deserto, que seguimos caminhando, porque o caminho, assim como a vida, nunca se esgota. E enquanto seguimos essa longa volta, eu penso também em você que está do outro lado da tela. Talvez sua caminhada não seja em meio ao deserto, mas dentro da sua vida, dos seus desafios, das suas escolhas. Às vezes tudo parece pesado, sem cor, como se o horizonte fosse apenas vazio. Mas quando a gente aprende a olhar para o próximo passo, para a pequena vitória de hoje, descobre que estávamos avançando sem perceber, mesmo quando parece parado. Não importa se o caminho é longo, cada passo conta. E assim como nós seguimos por aqui, você também pode continuar aí, firme, com esperança, acreditando que ainda há muito por vir, porque a jornada nunca acaba, ela só se transforma. Chegamos aqui, pessoal, na nossa boa e velha amiga. A árvore que nos fornece sempre uma sombra, desde a primeira vez
que eu vim aqui há quase 5 anos atrás. Nosso destino está ali, onde está o nosso carro, e a gente vai pegar, seguir viagem. Foi uma trilha forte, pesada, mas prazerosa. E agora nós vamos parar aqui para poder dar uma relaxada, respirar um pouco. Bom demais. Pessoal, muita coisa vai ter sobre esse nosso passeio, sobre esse nosso acampamento. Nós vamos fazer ainda uma entrevista com o Daniel, para a gente saber sensações, como foi para ele, e ele também, lógico, vai falar como foi para mim. Por enquanto, o que vai restar para vocês aí são essas imagens lindas que eu vou deixar agora, porque aqui é o final da trilha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.